Muito bom, estamos novamente reunidos aqui pelo C267 para mais um bate-papo para discorrer sobre uma hoje TR, né? Então, sejam muito bem-vindos. Cumprimentos ao nosso coordenador do GA2, Frederico Bremer, e nossa convidada especial, Clarice Degani. Então, com a palavra, Fred, para a abertura inicial. Celso, obrigado mais uma vez por toda a ajuda que você sempre nos dá para isso tornar realidade. E um obrigado especial para Clarice, como nossa convidada de honra aqui, para nos ajudar a explicar um pouquinho dessa ISO TR 41019. Nós, do grupo de comunicação, temos a missão de procurar tornar o entendimento das normas mais fácil e dessa forma tornarmos ela alguma coisa mais utilizável, alguma coisa mais prática. E esse bate-papo vem justamente de encontro a isso. Nós tentamos esse objetivo maior, que é a simplificação das coisas que parecem complicadas. E uma delas é justamente a confusão que existe entre norma e TR. Poxa, mas Fred, norma, TR, não é tudo a mesma coisa? Não. Norma é aquilo que nós já conhecemos, que vai ser colocado em prática, vai ser usado. A TR é, é o Technical Report. O que vem a ser um Technical Report? É um suporte para outras normas. É um apoio para que outras normas possam caminhar. Tá? Por exemplo, uma bem conhecida de todos nós foi quem? A ISO TR 40013. Ela veio com que finalidade? Ajudar a entender a 41001, ajudar a entender a 41011. Então, justamente, esse facilitar o entendimento que é a função da TR. E dependendo da repercussão que ela passa a ter, e justamente a questão também da sua necessidade, ela pode se tornar uma norma no futuro. E hoje nós estaremos falando justamente de uma que está dando os primeiros passos numa coisa que vem nos ajudar e muito, e ninguém melhor do que a Clarice para falar sobre isso, que é a ISO TR 41019. E é justamente uma surpresa para mim que foi essa norma. Mas eu gostaria de saber da Clarice como foi isso? Como foi o primeiro impacto, assim, Clarice, quando você conheceu e visualizou todas as aberturas que poderiam acontecer com essa ISO TR 40019? Fica para vontade, Clarice. Obrigada pelo convite. Eu que estou honrada de estar aqui com vocês, participando dessa série de facilitações, né? Simplificando a norma para que ela seja efetivamente implementada, adotada por todos, né? Bom, para mim, não foi surpresa, porque eu fiz uma tese de doutorado de gerenciamento de sustentabilidade por meio de indicadores no ambiente construído há 15 anos atrás, que foi quando eu fiz meu doutorado em 2010. Então, para mim, foi mais um graças a Deus do que uma surpresa, né? Mas, de qualquer forma, é muito importante, é uma norma transversal, né? Ela conversa com sistemas de gestão, né? Eu assisti as entrevistas anteriores, né, os bate-papos anteriores, e tudo gira em torno do PDCA. Então, se você não tem um planejamento, você implementa conforme esse planejamento. Se você não monitora e a partir dos resultados desse monitoramento você não implementa uma ação corretiva, as melhorias no seu sistema, nada acontece. Então, o olhar da sustentabilidade dentro de um ciclo de PDCA, né, de um ciclo de melhoria contínua, é essencial, né? E quando vem um relatório técnico, né, um technical report, para tratar da sustentabilidade dentro de uma família de facility management, é um alívio, porque lá há 15 anos atrás, quando eu comecei a entender, porque eu sou engenheira civil e sempre trabalhei com sustentabilidade dentro de canteiro de obras. Então, eu me atrevi a fazer um doutorado na área de facilities, e o professor Moacir me ajudou muito. Era um universo que eu não conhecia, mas era um universo que ocupava a maior parte do ciclo de vida daquilo que o canteiro de obras estava produzindo. Então, o resultado de tudo aquilo tinha que estar ali. E era frustrante, eu trabalhei muito com certificação ambiental de edifícios, certificação Aqua, LEED, etiqueta do Procel, e dava aquele medo na hora que estava pronto e entregue. Porque na hora que estava pronto e entregue, que tudo aquilo que foi colocado ali precisaria funcionar e ser mantido. Então, o papel do gerente de sustentabilidade, de facilities,
é o papel de um gerente de sustentabilidade, não é dissociado. Então, para mim, quando eu descobri o que que um gerente de facilities fazia, eu falei assim, gente, esse é o gerente de sustentabilidade. Eu não conseguia nem dissociar o que que era um gerente de facilities de um gerente de sustentabilidade. Porque o que que é sustentabilidade? É sustentar ao longo do tempo, o maior tempo possível, com o melhor desempenho possível, olhando para aspectos sociais, porque eu tenho ali as pessoas, os aspectos ambientais, porque eu tenho ali um consumo, eu tenho impactos, eu tenho uma interface com a cidade, e os aspectos econômicos, porque os custos operacionais estão vinculados a todos os insumos que vão ficar escassos e que eu consumo de dentro, e os resíduos que eu estou gerando, as emissões que aquele empreendimento está causando. Então, eu nunca consegui separar o gerente de facilidades com o gerente de sustentabilidade. Para mim, é a mesma pessoa, a mesma função. Né? Então, foi mais um graças a Deus. Agora, vamos escrever isso numa língua de ODS, numa língua das coisas que o pessoal está gostando aí de falar, para ver, gente, é a mesma coisa, mas vamos organizar, porque o Technical Report vem para ajudar a organizar e falar, nossa, então eu faço, ou então, nossa, não faço nada e deveria estar fazendo há muito tempo. Acho que o Fred está no mundo. Celso, vamos lá. Muito bom, Clarice. Bem-vinda novamente. Vamos lá, então, para o nosso esquenta aqui. Comenta um pouquinho das curiosidades dos bastidores, Clarice. Como que foi fazer parte ou liderar, principalmente, essa tradução dessa TR específica que tem a ver a ODS com a atividade do FM? Bom, o que aconteceu foi o seguinte, a historinha, ela vem desde a pandemia, porque nós participamos ativamente da elaboração do original em inglês da ISO, né? Foram várias reuniões, elas aconteciam num horário bem triste, porque o nosso líder ficava na Austrália e em inglês, mas um inglês de australiano. Eu juro que eu falei assim, meu Deus, eu achei que eu sabia falar inglês. É terrível. E, e foi assim, tinha gente da África do Sul, tinha eu, então eu também, meu inglês também é terrível. Então fica aquele monte de doido, mas o assunto era muito interessante. Então foram reuniões muito produtivas e a gente conseguiu fazer esse entendimento do que os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável colocavam, né, como proposta, e o que que um gerente de facilidades, olhando para um ambiente construído, poderia fazer na prática para atender cada um daqueles 17 ODS. Então, como o Frederico falou, o TR é um informativo, então não tem requisitos. O que ele faz é apresentar os conceitos, né? E aí ele traz três conceitos: a sustentabilidade, a resiliência e a adaptabilidade, dentro do Facilities. E ele propõe isso e termos de uso comum, porque são muitas siglas, né? Ultimamente é muita sigla, tem palavras que são em inglês e teve gente que já meio que abrasileirou elas. Às vezes abrasileirou de um jeito certo, às vezes abrasileirou de um jeito errado. Então, a dificuldade que teve nesse momento foi meio que uniformizar um pouco esses termos, né, que eram adotados. Mas não foi difícil, que, como eu disse, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e o que o Facilities faz é a sustentabilidade, é atender eles. O que é importante é organizar isso em termos de indicador mesmo, para você planejar para aquilo, criar meta para aquilo, medir aquele indicador e apresentar relatórios, né? Porque o TR fala muito do report, né? Do relatório. Então, você tem que fazer esse planejamento, mas você tem que monitorar e colocar no papel mesmo. E ir relatando o que você está fazendo, porque senão a melhoria contínua não acontece. Porque você fica meio que sem referência, né? Sem um benchmark. Então, foi essa história. Participamos desde o começo e agora a tradução que a gente fez foi pegar um documento que já era conhecido nosso, porque como participamos do início, e fazer a tradução e olhar essa coisa do ESG, né? Que é uma sigla em inglês. Em português a sigla é ASG, mas ela nunca pegou. Então, é o ambiental, o social e a governança, né? ASG. Mas aqui no Brasil pegou o ESG. Por outro lado, o gás de efeito estufa, que é o GHG, Greenhouse
gases, em português é o GEE, gases de efeito estufa. Aí pegou em português, GE. Então, só para dar um exemplo de uma que ficou o sigla em inglês e outra que ficou a sigla em português. E o próprio ODS, né? Os 17 ODS, em português, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, vocês também vão ver em vários documentos como SDG, que é Sustainable Development Goals. Fazer um parênteses e uma curiosidade para quem está nos assistindo, né? Eu participei do início dos trabalhos do CI 267 e as primeiras normas a gente não teve a oportunidade, assim como você teve, de construir, né? E participar ativamente. A gente nos coube e traduziu o que já estava pronto. E o desafio é justamente como transcrever para português os termos e manter um padrão dentro da própria norma, porque tinham expressões que, dependendo do contexto da palavra, tinham um significado no meio da norma, tinha outro, e no final tinha outra, uma terceira. Então, tivemos algumas brigas homéricas durante as reuniões de tradução que foi cansativa, vamos dizer assim, né? Mas que bacana. Vamos aproveitar aqui, então, ô Clarice. Fala um pouquinho para a gente como essa TR pode contribuir e facilitar, né, que o FM deixe de ser apenas uma operação e passe a exercer fundamentalmente seu papel estratégico dentro das organizações e, por estar falando de ODS, como isso impacta para o mercado no geral. Bom, é importante entender a estrutura, né, que o termo que o Technical Report adotou, que é olhar a nível estratégico, um nível mais político, né, tático e um nível operacional, né? Então, nesse nível estratégico, as ODS encaixam bem, né? Porque elas são estratégicas, elas são bem gerais, são objetivos que servem para tudo, né? Até para uma prefeitura se alinhar às ODS, uma escola se alinhar às ODS, uma fábrica se alinhar às ODS. Então, ela é bem genérica. Então, ela é um guia, é um norte, né? É uma diretriz. E o que a gente tem que fazer a esse nível estratégico? Primeiro, compreender o impacto da operação. Então, isso tudo depende do contexto. É um contexto climático, é um contexto geográfico, é um contexto de riscos, é um contexto de quem ocupa aquele espaço, o que as pessoas que estão dentro daquele ambiente construído fazem. Então, eu tenho que entender aquilo, entender quais são os riscos que estão acontecendo ali, tanto de fora para dentro, que foram esses que eu citei, mas também os de dentro para fora. Quais são os riscos que o meu ambiente construído pode estar causando no solo, no ar, no vizinho, né, na cidade. Então, entendido isso e entendendo esses riscos, como eles acontecem, aí eu traço a minha estratégia de gerenciamento de facilidades, né? Qual é o plano? Quais são as prioridades? Porque eu não vou seguir um checklist, né? Porque existem vários checklists de sustentabilidade, de resiliência, de adaptabilidade. Então, a análise, o nível estratégico do gerente de facilidades, com o olhar da sustentabilidade, da resiliência e da adaptabilidade, ele passa primeiro por entender o cenário e depois definir prioridades e quais serão as diretrizes que vão ser implementadas. Aí não sei se você quer que eu já fale sobre o nível operacional. Fica à vontade, pode Eu tocar. vou, então vou Pô, pegar. amarra tudo, Clarice. Eu Tá, achei então eu vou bacana fazer, justamente isso. eu vou afunilar, né? Isso. Então, e quando você olha estrategicamente, existem duas estratégias aí. Existe uma estratégia da organização que é proprietária daquele empreendimento. Então, se eu sou lá uma rede de universidades, eu tenho as ODS para eu atender, e eu tenho universidades instaladas em vários lugares, e eu posso ter gerentes de facilities diferentes trabalhando em cada uma dessas unidades. Então, eu tenho que olhar para essa minha estratégia. E quando eu estou dentro de uma unidade, né, aquela sei lá, eu vou agora mudando o foco, né? Se eu tenho um empreendimento que tem várias organizações ali dentro, cada uma delas também vai ter que ter um olhar sobre a ODS, e talvez ela não interfira muito no todo, porque ela está ocupando um andar só daquele edifício construído, e não o todo. Então, é importante também nessa visão estratégica
olhar para todos esses players, para todos esses stakeholders que estão trabalhando, porque a capacidade deles de intervir e de fazer algo no nível político, né, que é o próximo nível, depende desse olhar. Então, estrategicamente, entender o contexto, definir prioridades, né? Depois, quando você entra nesse nível político, né, onde você vai realmente estabelecer as diretrizes e distribuir as responsabilidades, aí você olha de novo lá para as ODS, né? Você já tem um pouco mais claro o que faz sentido para você realizar, para não ficar fazendo. É aquela história, né? Os bicicletários em lugar que não, ninguém vai de bicicleta, né? Ou painéis solares colocados num lugar que não bate sol, Só. né? A gente cansou de ver essas coisas, né? Tem que pôr, ganha ponto, vamos pôr. Então, você detalha esse diagnóstico, né? Você identificou essas prioridades e aí você vai estabelecer as suas metas. E nesse nível político, você vai estabelecer relações com todos os agentes com que você se interage, capazes de contribuir positivamente para essas metas que você estabeleceu, que você precisa atender. Então, isso passa para a sua cadeia de suprimentos, né? E aí, suprimentos, meu, é desde o cara que vai fornecer alimentos para o seu restaurante, quanto o cara que vai fazer a coleta dos seus resíduos. Então, você tem que ter acordos com todos esses agentes para você garantir que essas metas vão ser atendidas, que está tudo muito claro. Então, o nível político, ele é mais de protocolo, de contrato, de estabelecer mesmo quais são as regras, né? E aí, num olhar social, econômico e ambiental. E aí, quando você entra no operacional, aí você vai implementar tudo mesmo. Aí você vai ter no dia a dia um olhar sobre todas essas questões que você definiu ali em contrato, em parceria, nos treinamentos que você fez, quer dizer, em todas aquelas coisas que você implementou para que acontecesse. No nível operacional, você vai treinar as pessoas, né, implementar tudo aquilo e medir. Aí é a hora de medir e até ver se aquelas metas que você estabeleceu tem a ver, não tem a ver, se a métrica que você escolheu para apresentar aquela informação está te dando a informação para construir aquele número, né? E começar a fazer os relatórios. E aí vai testando e vai vendo o que acontece. Aí, com o resultado de um, você já retroalimenta, né? Ali a nível operacional, algumas coisas você retroalimenta já a nível político, você reestrutura alguma coisa que não ficou boa e você revê até o estratégico, conforme esses resultados que ali no nível operacional você vai identificando. Que Você falou de bacana. alguns exemplos aí de fazer ações por fazer, porque pontua, né, mas não tem um efeito prático. Lembrei da fala de um outro colega nosso do C267 que fala que a certificação de uma ISO, de uma norma, ela vai validar o que você escreveu de processos. Então, se você desenhou lá que o processo é instalar placas solares e você instalou, você vai pontuar, né? Não vai ter não conformidade, diria assim. Dentro dessa TR, você consegue vislumbrar orientações para a gente não cair nesse tipo de armadilha de padronizar coisas erradas ou que não gerem efeitos práticos, que tenha que ter alguma consequência positiva para aquela ação, né? Então, não é só instalar placas solares, instalar placas solares que tenham maior aproveitamento da luz solar para gerar mais energia, por exemplo, né? Ter um pouco mais de profundidade para não ficar só no papel, vamos dizer assim. Uhum. O próprio sistema de gestão, né, a 41, a mãe Uhum. de todas, já mostra que primeiro entenda onde está, planeja, né, implemente, monitore e depois faça a melhoria contínua. Então, fazer isso já evita um pouco o tal do bicicletário onde a bicicleta não chega. Mas olhando cada um dos aspectos, vamos pegar os aspectos ambientais, vai, que são os mais aparentemente verdes, os green da vida. Que não Uhum. são, que vocês vão ver que. Por isso que eu falo que o gerente de sustentabilidade é igual o gerente o facility management, é a mesma coisa. Então, vamos lá, água. Então, a partir do momento que você entendeu de onde vem a água que abastece aquele empreendimento, você vai adotar as medidas para conservar aquela água. Então, a água você trabalha oferta e demanda. Então,
Demanda de água. As minhas demandas de água são: eu tenho pontos de torneira, pontos de chuveiro, pontos de tanque, pontos de irrigação, às vezes pontos de água para o meu sistema de ar-condicionado. Da onde vem essa água? Alguma dessas águas eu posso ter algum dispositivo que eu use menos, né? Então, são os restritores de vazão, os reguladores de vazão, né? Como é que eu trabalho ali na saída da água mesmo? Ou eu olho para a minha oferta, é água da concessionária, né? Então, ok. Mas eu posso ter uma fonte alternativa de água para uma finalidade não potável? Posso, porque chove bastante. Então, você vai olhar o contexto. Chove bastante? Se chove bastante, vale a pena fazer um reservatório para captar água de chuva e aproveitar. Mas aí você tem que fazer a conta. Igual, não é um checklist, bota o reservatório, uma caixa qualquer, né? Não, tem um período de seca. Se tem um período de seca, aquele reservatório vai ficar vazio. No período de cheia, ele consegue encher e ser usado? Não, tem que descartar porque é muita cheia. Então, se eu tenho um gráfico pluviométrico muito acentuado, não vale a pena. Agora, se eu tenho um regime até interessante de chuva naquela cidade, naquele local que o empreendimento está, vale super a pena, porque eu retive hoje, no outro dia eu ainda uso aquela água, depois passa uns 3 dias, fica seco, mas depois vai chover de novo. Então, é um balanço que precisa ser feito. Então, isso faz muito sentido, né? Eu estou falando de uma fonte alternativa de água, né? Uhum. Energia, eficiência energética, né? A eficiência energética é consumir menos energia. Você pode consumir menos energia porque você privilegiou a iluminação natural, porque você privilegiou o conforto, estratégias de ventilação, né? Ventilação noturna, quer dizer, tem coisas que não precisa nem, não é nem implementar um dispositivo, sensor que conversa com não sei o quê, e aí que vai. Não, às vezes é só ter uma rotina operacional, né? De ventilação noturna ou de própria operação de sistemas automatizados mesmo, de programar. A gente vê muito também, para dar exemplo de coisas que são feitas e que não fazem sentido, sistemas automação perfeita, mas a pessoa que está ali operando não usa nem um terço do que aquele software que permitiria de programação horária, de temperatura dos ambientes, ou dispositivos que poderiam ter liga-desliga de alguma coisa. A gente, assim, eu vi bastante implementação robusta, sofisticada de automação de sistema de ar-condicionado, com iluminação, com sistemas de aquecimento de água, inclusive. E aí opera naquele temperatura lá e pronto. Ninguém nunca vai lá e faz uma regulagem, né? Nem aqueles que fazem regulagem automática não fazem a manutenção adequada do sensor que faz aquela automação funcionar. Uhum. Então, vocês veem como que o gerente de facilities, né, o facility manager tem muito a ver com esse desempenho, né, da eficiência energética, do consumo da água. Olhando para o social também, se a gente for pensar, a parte de conforto, né, qualidade do ar, né, aquela coisa de fazer análises mesmo da qualidade do ar. Não estou nem falando da manutenção dos sistemas de condicionamento de ar, estou falando de fazer testes mesmo para ver se aquilo está adequado em níveis de CO2, às vezes é pela concentração das pessoas mesmo, né? O cheirinho que coloca, né? Que pode estar intoxicando as pessoas, a gente também não sabe, né? É muita coisa. E tudo passa. Quando você vai olhando os critérios, os atributos de sustentabilidade, conforto, saúde, qualidade do ar, conforto acústico. Né? O conforto acústico ele interfere na qualidade de vida ali do ser humano, na produtividade dele, né? A pessoa vai ficando, aquele barulho, ela vai ficando azucrinada. E ali, às vezes, é uma rotina, e às vezes é um dispositivo de fachada mesmo que tem que ser melhorado, né? E você trabalhar com critérios de sustentabilidade e quantificar isso é ótimo, porque você consegue comprovar um investimento. Porque na hora que você está medindo tudo, você consegue fazer um link, né? Ó, vou investir nessa janela tal, e porque tem esse benefícios, e tem esse indicador, nem que se ligue Uhum. nas ODS, porque aquele relatório de sustentabilidade é importante também para pegar uma linha de financiamento lá no Easy do B3, entendeu? Certo. São muitas narrativas, né, que a gente Uhum. consegue amarrar, né? E para tirar o romantismo de que Uhum. é green building, que é uma coisa meio que extra, só os voluntários do amor
que estão ali pela causa do verde. Não. O impacto ele é direto, econômico, né? E no social. E o social, por sua vez, também impacta no econômico, né? Então, por isso que o Uhum. ESG traz a governança, né? Que é a que vai amarrar aí o social e o ambiental e fazer ter um valor patrimonial, né? Porque a gente quer é que aquele empreendimento tenha um valor patrimonial. E isso é durável, isso é sustentável, né? Eu não consigo dissociar, para mim é tudo misturado mesmo. Agora, Clarice, justamente aproveitando que você falou, você pegou dois pontos que eu gostaria de explorar um pouquinho, como não sou tão conhecedor do assunto. Vai. Quando você fala, essa palavra mágica que você falou, governança, como é que ela está agindo nisso tudo? Como é que você pode dar uma explicação mais simples para quem está por fora disso daí, entender como é que funciona essa governança dentro do ESG. Isso que você acabou de falar, um pouquinho mais detalhado. Eu acho bacana o pessoal entender isso, que a interpretação é tão maluca quando fala em governança que eu acho que vale a pena termos essa conversa sobre isso. A governança, ela não tem ela tem várias... Governança é... tananana. Não, não, mas no uso mesmo. Eu gosto de Uhum, interpretar a governança pelo desenho mesmo. Eu uhum, preciso pegar um papel lá, um painel, e colocar as responsabilidades muito bem definidas para eu ter essa governança. Porque eu acho que eu só consigo ter realmente um alinhamento com ODS, desenvolver relatórios de sustentabilidade, relatórios ESG, apresentar um report mesmo de emissões de gases de efeito estufa consistente, se eu definir essa governança, né? A governança ela vai estabelecer quem faz o quê, né? Em uhum, qual momento que isso é feito e o que vai ser feito. Então, toda aquela coisa estratégica ela nasce, né, dos agentes que estão ali, vou dizer, no topo ali, né, ali no topo, numa comissão mais forte ali, né, num comitê forte dessa uhum, governança. A estratégia sai ali. Só que se eu não tenho esse desenho muito bem organizado, eu não consigo que ela seja implementada. Então, eu tenho que fortalecer as áreas. Então, eu falo que é um papel e um desenho, porque se essa governança não tem as áreas muito claras, como é que eu distribuo aquilo que eu quero implementar a partir daquelas estratégias que esse grupo forte, né, esse corpo diretivo da governança estabeleceu. E aí, existem empresas que fazem uma governança da sustentabilidade separada e que funciona, mas eu uhum, prefiro algo intrínseco. Lembra lá, há 30 anos atrás, o negócio da qualidade, as ISOs? uhum. Então, se eu tinha lá toda a ISO passando em paralelo, e tem auditoria da qualidade. Lá vem a mulher da qualidade, que eu fui responsável da auto-administração de um sistema de gestão da qualidade há 1000 anos atrás. Eu era a mulher da qualidade. A menina, né? Na época era a menina. A Menina. menina sempre era vista como uma coisa muito à parte. Então, eu acho que a governança ela tem que estar dentro da organização mesmo, Uhum, que contrata o facilities, porque a coisa já nasce toda amarrada. Então, alguém que está fazendo lá a gestão do consumo de água, do consumo de energia, é uma pessoa que tem que estar com esse olhar de sustentabilidade tudo junto. Não pode ser a pessoa fazendo o dia a dia dela e ter uma pessoa de sustentabilidade monitorando o que ela está fazendo ou que veio de uma outra, né, de uma outra árvore, de um outro organograma trabalhando uhum, ali em paralelo. Às vezes você vê o desenho até na forma de matriz. Mas esse agente está muito embaixo ali, sabe? Fazendo a sustentabilidade transversal, então ele não consegue. Então ela tem que estar lá em cima. Então a governança ela tem que ter um desenho. Eu não acredito em governança sem desenho. Temos uma governança? Temos. Trabalhamos como DS? Temos. Então me mostra, eu quero ver ela escrita, digital, né? Não sou tão assim, antiga assim que precisa estar lá no papel da parede, mas ela precisa estar escrita, ela precisa estar registrada, ela precisa ser uhum, visual. Eu acredito muito no visual para entender uma governança. Porque às vezes você recebe o manual, né? Aquele uhum. manual da governança, da sustentabilidade. Sem nenhuma ilustração. Você fala, não tem governança. Ninguém enxergou o negócio direito ainda. É justamente esse ponto que você chegou, Clarice. Eu acho que é importante também salientar detalhes
pequenos, mas que fazem toda a diferença e realmente tornam a coisa viável. O que você falou, colocarmos isso de uma forma visível, um desenho para realmente facilitar realmente, tá? E dentro disso daí, um outro ponto que você falou, que deixou em suspenso, foi o tal da economia, que tudo isso está acontecendo, e temos a economia circular, que você tanto fala sobre isso e tanto descreve tão bem na ISO, na TR 41019. O que nós podemos entender com essa economia circular? Quando você fala assim, usar e descartar, esquecer, passar para o repensar, regenerar, ou seja, como é que esse contexto poderia trabalhar junto com tudo isso? Como é que esse fechamento do pacote, de certa forma? Conforme a natureza da organização, essa questão da economia circular pode acontecer de uma forma bem macro ou bem mais específica ou em vários núcleozinhos. Então, se você for olhar numa escala maior, né, então eu estou falando do quê? De um facilities de uma fábrica, de um facilities de uma indústria. Então, ali, a economia circular é uma das prioridades, porque se ela quer trabalhar as questões de sustentabilidade, o produto dela, né, a forma como ela produz, os processos que acontecem ali dentro, tem muita entrada e saída de recurso. E isso tem que ter uma circularidade, tanto dentro daquele espaço construído, quanto fora. Então, eu expando isso para a minha cadeia de suprimentos. Quando eu olho para uma escola, por exemplo, que ela produz ensino, né? Ela produz conhecimento, então ela forma pessoas, né? Então os processos dela não tem muito a ver com economia circular. Você vai passar conceitos de economia circular e aí você vai olhar para os suprimentos daquela escola e como ela pode aproveitar melhor aquilo que está sendo consumido, desde papel até alimento, né? Então, se eu estou olhando, entendeu? O desenho, vamos falar de desenho de novo, da economia circular, passa por esse diagnóstico. Então, onde eu posso influenciar? Né? Então, vou pegar uma escola que é mais simples, né? Ah, tá, eu vou trabalhar o que eu vou pôr para dentro, porque o que eu vou. Se o lixo, vamos pensar assim, se o lixo fosse cobrado, né, quanto que eu pago para vir retirar o lixo? Vem aqui o caminhão de lixo, pesa meu lixo e eu vou, no final do mês, pagar o lixo que foi pesado. Eu vou pensar primeiro no que eu ponho dentro da minha casa para que aquilo saia menos resíduo. Então, passa pelo processo de compras, como que você define as embalagens, como você define tudo que vai entrar para que aquilo gere menos resíduo possível, né? A partir do momento que eu coloquei alguma coisa para dentro, né, e aquilo vai ser descartado, como é que eu separo isso da melhor forma possível? Primeiro, privilegiando um reuso, que eu possa reaproveitar aquilo a maior quantidade de vezes ali dentro, antes de sair, né? E aquilo que teve que sair, sair de uma forma que possa ser aproveitado por um outro agente da melhor maneira possível também. E todo esse processo de entender o que entra, o que sai, o que pode ser reutilizado, às vezes reciclado ali dentro. Então, na hora que você tem uma compostagem numa horta de uma escola, por exemplo, é um resíduo alimentar que você nem descartou. Você mesmo fez uma recuperação dele ali dentro. Na hora que você teve vasilhames que você encaminha para uma reciclagem específica, né? Então, quanto mais você consegue triar, organizar o que está saindo e dar um destino para alguém que efetivamente vai fazer essa reciclagem, melhor do que juntar os recicláveis e não recicláveis. Então, as estratégias que você vai traçar dependem também da cadeia que existe de reciclagem naquele local onde você está. Então, é um estudo importante de ser feito, mas é um estudo que você faz e ele vale super a pena. Porque ele também gera economia. Na verdade, ele pode gerar economia para você, porque você meio que desmaterializa também o que você está consumindo para poder gerar menos resíduo. Uhum. Você cria um hábito de reaproveitar, um hábito de separar as coisas, e isso a pessoa leva para casa dela depois também. Então, tem um trabalho social de educação. E quando você consegue gerar um resíduo que economicamente pode ser aproveitado pela comunidade local, porque a gente sabe que a economia da reciclagem, ela sustenta muitas famílias nas cidades. Então, quando você consegue fazer isso, você ainda está fazendo um trabalho social importante, né? Então,
A economia circular, ela é muito mais do que essa economia financeira, de um setor alimentar o outro, o seu resíduo entrar bonito dentro de uma outra unidade de produção, que quando você mistura tudo, você está descaracterizando aquele resíduo como matéria-prima daquele outro ciclo. E isso é Uhum. importante. Então, o mapeamento dos resíduos que gera pode te ajudar a melhorar o que está comprando. Você pode redefinir critérios de compra a partir de entender o lixo que você está gerando, quais a natureza né, de cada tipo de resíduo que tem ali. Então, organizou a compra. Beleza, organizei a compra, agora eu tenho esses resíduos aqui. Como é que eu encaminho melhor? E não ficar com aquela coisa de ficar botando aquele mundo de coletor colorido, tipo de qualquer jeito, que a moça passa e recolhe tudo junto, ou que o pessoal separa, mas a cidade vem e porque isso que foi levando muito descrédito ao longo desses 20 anos que eu 25 anos, na verdade, que eu trabalho com essa questão de gestão de resíduos, desde canteiro de obra, você percebe um esforço de separar e um "tô nem aí" de juntar. E isso descredencia, fica parecendo: "Ah, vamos fazer essas lixeirinhas coloridas aí", mas no fim e aí é horrível você escutar uma coisa dessa. Então, se você não vai ter mesmo uma forma de alguém externo coletar separado, faça tudo o que você pode fazer dentro do seu empreendimento e faz o sim e não, reciclável e não reciclável. Não seja hipócrita de ficar separando, porque a pessoa vai ver juntando lá. Então, Uhum. deixar as coisas bem claras e deixar que, ó, estamos aguardando que tenha, né? Fazer uma educação ambiental para que seja explicado. Mas não fazer a coisa só por fazer, né? Na economia circular a gente vê muito isso. E aí, dependendo do que é a natureza do empreendimento, aí tem muita coisa para fazer, né? Tem muita coisa para você ajudar um outro produtor de algo, né, que seja que a matéria-prima dele seja o que está saindo do seu. Essa Eu adoro sua escola. fala, Escola é o melhor lugar para fazer essas coisas. essa sua Uhum. fala aí, Clarice, lembra de algumas aulas, né? Porque eu falo muito de planejamento, assim como você falou, né? Tem que documentar, tem que estruturar, tem que desenhar para facilitar a visualização, mas mais do que isso, né? Defendendo um pouco para quem é docente também, tem que treinar, né? O papel ele aceita qualquer coisa, mas se não disseminar de cima para baixo até a ponta, é que você acabou de falar. Faz todo um esforço, tem os coletores seletivos, você disciplina a população a descartar corretamente lá, aí chega no final do dia, joga tudo na vala comum e vai descartado como resíduo orgânico. Não adiantou para nada. E uma fala anterior sua também, quando a gente vai tomar o cuidado com a iluminação, com a qualidade do ar, a qualidade da água que as pessoas vão consumir, com a sonorização, etc. e tal, me lembra da certificação WELL, né, que vai trazer muito subsídio com relação ao próprio conceito do FM na 41011, que é o vocabulário nosso, que é que nós somos responsáveis do ambiente construído e do que ela gera para melhorar a produtividade das pessoas que estão usando aquele espaço, né? Então, é muito alentador, né, saber da TR que traz todas as informações para justamente ajudar nossos colegas FM a criar suas estratégias, criar seus planos de ações para efetivamente ter este ambiente. E aí você falando dessas questões também de gestão de resíduo, são os R's. Não é só fazer o descarte, né? Mas vamos repensar. Será que eu preciso usar esse produto? Será que eu estou contratando os insumos menos agressivos, menos nocivos para o meio ambiente, por mais que eu faça uma reciclagem, etc. e tal, mas a origem dela? Ou antes mesmo disso, será que eu preciso adotar esse produto? Será que não tem uma outra alternativa que vai agredir menos ou vai gerar menos resíduo ao final de um processo? Então, isso tudo muito curioso. Eu adoro, né? Eu tive a oportunidade de estudar um pouco sobre gestão de resíduos, ODS, então me encanta muito isso e te agradeço compartilhar essa tua vivência ao longo dessa tua jornada com a gente, né? E unindo as duas pontas, né? Que às vezes acaba se confundindo, como você mesmo fala, né? Pô, é o mesmo elemento que cuida dos dois chapéus. Mas aproveitando todos esses ganchos, então, Clarice, você consegue trazer algumas dicas e sugestões de cases práticos que você já vivenciou e percebeu que efetivamente contribuiu
para a organização, para o meio ambiente, para a sociedade, para a economia como um todo, de melhores práticas? Tem algumas práticas que são unânimes, vamos dizer assim. Qualquer empreendimento pode adotar, né? Então, se a gente for olhar para as questões de água, né, os dispositivos economizadores, igual eu estou dizendo, né, ter arejador na torneira, local onde eu tenho um fluxo muito grande de pessoas, que a torneira seja com sensor ou com pressurizador, quer dizer, essas coisas são muito tranquilas. O mercado até já se estabilizou e quando você vai comprar a de volante, essa já estão tudo meio que junto já nem tem muita opção. A questão da iluminação, né? A questão da setorização. Então, se eu tenho toda uma área iluminada, aberta, eu preciso ter eu vou ter que ligar e desligar de forma que eu consiga setorizar. Então, para que eu estou com aquela linha toda acesa? Agora, se eu não tenho essa possibilidade de setorizar os circuitos ali daquela iluminação, eu estou gastando. Então, isso é uma coisa que qualquer um Sim. pode adotar. Colocar sensor de presença em alguns ambientes. A gente está cansado de ver depósito, almoxarifado, essas coisas que a pessoa esquece de apagar a luz. O que é um sensorzinho ali para evitar que aquilo fique aceso? Então, dependendo do tamanho daquela área, fica às vezes aceso o dia inteiro, um espaço que não tem ninguém ali dentro. Então, tem muitas estratégias simples de iluminação, o próprio controle da temperatura que é setado o ar-condicionado, né? É uma coisa simples também que todos podem implementar. Aproveitamento da luz solar, né? Às vezes você vê que bate sol de manhã, mas não bate sol de tarde. Aí aquela cortina que abaixou de manhã, ela ficou a tarde toda, porque de tarde poderia ter subido e apagado a luz do ambiente, né? Assim, Uhum. não, assim, falar assim, podia falar de estudos de caso fantásticos de painéis fotovoltaicos para gerar energia, recuperação, né, de calor dos sistemas de ar-condicionado para aquecer a água de vestiários e banheiros. Eu poderia falar de sistemas de aquecimento de água automatizados que têm um backup desse aproveitamento do calor do ar-condicionado. Eu podia falar de elevadores, né, com frenagem regenerativa, né, as chamadas inteligentes. Eu poderia falar de acionamento de persianas por sensores de luz colocados na fachada, sensores fotoelétricos colocados nas Uhum. fachadas dos edifícios. Eu posso falar de vidros, né, de controle solar, né, que os próprios vidros fazem essa regulagem de luz e temperatura entrando nos ambientes. Então, existem várias coisas sofisticadíssimas que eu consigo incorporar no meu edifício para ele melhorar o desempenho, mas existem outras coisas que são mais baratas, né, que trazem ganhos, e aquelas que são rotina. É treinar as pessoas para fazer o certo, que é a questão dos resíduos, a questão de estar atento ao que está comprando, né? Então, eu vou lá comprar o leite, o suco, a água, a merenda, né? Todos esses itens. Como é que eu compro esses itens? Como é que eles vêm embalados? Às vezes é questão de combinar com o seu fornecedor como é que você quer que ele entregue, ou combinar com o seu fornecedor que você vai deixar organizado para ele entregar um. Lembra aquela época lá dos cascos, que a gente tinha engradado e os cascos? Então, tem coisas até antigas que a gente fazia e que foi desaprendendo, porque o mundo ficou muito descartável e a gente acabou gerando resíduos desnecessários por causa desse monte de coisas descartáveis que a gente tem, Uhum. né? E o que mais que eu posso dizer? A parte de conforto e qualidade do ar em épocas de crise sanitária mesmo, às vezes nem precisa ser uma pandemia. Às vezes é alguém que pegou um rotavírus idiota e um andar inteiro se ferrou, né? É, é, Uhum. porque não tinha ventilação suficiente, porque não tinha uma rotina de higienização suficiente, ou uma gestão que, na identificação de um foco, tomasse uma providência de mitigar os riscos de que aquilo se esparramasse, né, Uhum. pelo edifício. É, Infelizmente, assim como coisa. muitas ações nossas são invisíveis, qualidade de ar é mais uma delas, né? Que quando É, você vai lá aprovar a verba do seu budget,
pessoal questiona, mas para que você vai fazer a limpeza? Para que você vai fazer a coleta do ar para fazer a análise da qualidade do ar? É só ver na conta com o RH o grau de absenteísmo, né, pela negligência em prover uma qualidade de ar para que as pessoas não adoeçam. Isso é um custo direto no bolso das Sim, empresas. E ter um sistema de gestão que está monitorando justamente esses indicadores ajuda a registrar isso para você ter um número para amarrar com outro número, porque o absenteísmo é um número que sempre foi registrado e contabilizado. isso. Então, amarrar os números de cá para poder ter essa correspondência com os outros, né? Uhum. Todo o sistema de gestão ajuda, né, a você registrar, porque cria essa demanda de registre, relate, informe e tenha momentos pré-determinados onde as pessoas se reúnem para analisar aquilo e tomar uma ação, né, Uhum. de melhoria. Inclusive, né, Clarice, uma coisa que podemos fazer como FM, ou seja, tanto como Facility Manager, como parte de um grupo de Facility Management, é desenvolver locais ou empresas que recebam esse lixo descartável, tá? Ou seja, o vidro, é o exemplo mais típico, ou seja, não consegue se produzir vidro sem ter um vidro usado. Ou seja, é necessário, ele faz parte do processo. Então, vamos procurar direcionar isso. O plástico é a mesma coisa, acho que o alumínio. Então, acho que seria uma função nossa procurarmos como desenvolver empresas que tentem ou que se aproveitem desse material para sua própria sobrevivência. Então, acho que seria interessante isso, de uma certa forma, divulgarmos isso, ou seja, procurarmos conscientizar mais as pessoas que o papel de procurar desenvolver empresas que utilizem esse material descartável vale a pena, né? Quantas firmas dependem disso? Você falou uma coisa muito importante, Fred. A economia circular e toda essa ação olhando aí para a coisa de tudo, tá? Porque eu também acredito em vários sistemas que só funcionam quando eu tenho parceria. Então, se você está operando o Facilities num local onde aquela empresa tá, ela é bem dominante, tudo que ela faz demanda. Então, a Uhum, oferta vem, as coisas começam a pipocar ali na cidade para te atender, vamos dizer assim, né? Ah, estou gerando muito isso, vai aparecer um reciclador ali para aproveitar teu resíduo. Agora, quando você não é tão grande, né, e uhum, você mesmo não consegue dar escala para fazer as coisas acontecerem, né? Em construtora acontece muito isso. Você fazer uma obra grande, aparece fornecedor de tudo ali, começa a pipocar. Quando você é pequeno, buscar parcerias com outras organizações, com seus vizinhos, com o pessoal que está ali naquela região, porque uhum, juntos isso pode acontecer. Então, você estava falando do exemplo de resíduos, né? Então, ó, contabiliza o seu, do seu vizinho, do outro, do outro. Olha, a gente já tem uma escala suficiente que justifica a gente ir numa prefeitura e, olha, vamos estimular a ter um reciclador aqui no município, porque a gente não tem para onde encaminhar, a gente está jogando tudo junto. Mas aí você juntou outros empreendimentos. Então, eu acho que quando você fala de sustentabilidade, resiliência, adaptabilidade, a gente nem falou muito de resiliência e adaptabilidade com as crises climáticas, que também é bem importante. Tudo isso uhum, você trabalha em parceria com outros também, porque nem sempre você é suficiente para dar essa escala. Então, é muito importante. E na hora que você olha até a água, então vai chover, vai ser a desgraceira total, porque mudanças climáticas são imprevisíveis. Vai dar seca, a enchente, e em 20 minutos tudo pode mudar. exato. E você tem que buscar, às vezes, o que, que adianta você ter no seu lote uma caixa de retenção? O pensamento de quando vem a tromba d'água, se o seu empreendimento é ali singelo, a solução vai ter que vir do coletivo. Então, tanto esse exemplo que você deu dos resíduos, mas quanto esses outros também. Então, numa emergência climática de enchente, eu tenho que ter uma solução que foi trabalhada de forma coletiva. Nem que todos coletivamente tiverem mais áreas vegetalizadas ou suas caixas de retenção que somando sejam suficientes. Fornecimento de energia. Então, numa emergência climática onde há um apagão, como é que eu tenho uma autossuficiência de energia elétrica? Então, se o seu empreendimento é de médio e pequeno porte,
é coletivamente que você vai trabalhar. O seu geradorzinho ali, né, com suas plaquinhas solar, vão dar conta de um tanto, mas não vão ser suficientes. E Uhum. outra, você tem que ter soluções desagregadas da rede também. Porque a partir do momento que o seu solar está lá conectado com a rede, meu, você está recebendo energia da rede, não é do seu solar, acabou da rede, acabou o seu também, apesar das placas todas que você tem lá no telhado. Então a gente percebe que tem muita tecnologia que é instalada de forma aleatória também. Ah, e agora eu sou autossuficiente, eu estou cheio de placa solar fotovoltaica, mas estão todas ligadas na rede, você não tem bateria, você não tem nada. Então, você não tem, acabou a luz, acabou a luz. Você não tem a distribuição, o fornecimento. Então, Exato. é tudo muito pensado. E eu acho que em facilities, e quando você tem esse olhar de ser resiliente às consequências das mudanças climáticas. A diferença que eu vejo um pouco da resiliência e da adaptabilidade, eu vejo a adaptabilidade dentro da resiliência, né? A resiliência é como é que eu vou resistindo, a coisa vai acontecendo, como é que eu suporto, depois como eu regenero, como é que eu retomo. A adaptabilidade, eu acho que ela é uma coisa mais emergência, tipo, aconteceu, eu já me adaptei. Então, entrou água no meu subsolo e aquilo começou a encher, eu tenho que ter lá as bombas e toda a estratégia de emergência para fazer a sucção daquelas águas o mais rápido possível. Mas não igual daquela vez que aconteceu aqui em São Paulo, que eu tirei da meu subsolo e joguei no subsolo do meu vizinho, que foi um pouco isso que aconteceu ali na região ali do CEAGESP, né? Quem tinha as bombas tirou e jogou dos vizinhos. Então, é coletivo. Não dá para pensar em ser resiliente e adaptável às consequências das mudanças climáticas se o pensamento não é coletivo, né? Se Coletivo. você não fez as parcerias e também fez esse diagnóstico, né, de emergência, de crise, de uma forma macro. E as ODS, elas são macro, se vocês forem ver, né? Então, ela pede um pouco dessa visão do ambiente construído dentro da cidade, né? Uma coisa um pouco maior. Nossa, o papel do Facility Manager é fundamental. Quando eu soube que existia essa pessoa, porque meu doutorado foi há 15 anos atrás, eu demorei para descobrir que existia. Na minha cabeça tinha o povo da manutenção, né? E, nesses empreendimentos mais chiques, né? Tinha um. O povo era chique e chamava até Facility Management. E aí ele foi agregando algumas coisas, mas ele é o que consegue sair um pouco do negócio, se é uma escola, do ensino, se é um hospital, do cuidar da pessoa, e fazer com que aquilo aconteça de forma sustentável. Ele é muito. Eu nem falo que ele é transversal, eu falo que ele é a alma do negócio mesmo. Tipo, eu não consigo dissociar. Quanto mais eu fui estudando e quanto mais as coisas foram evoluindo e o setor de vocês foi olhando para as normas, foi crescendo, porque eu fui vendo a Abrafac crescer, eu fui vendo tudo isso crescer, né? Aquela teoria maluca do professor Moacir, na primeira aula de gerenciamento de facilidades que eu vi, ele fala do universo, não sei se vocês já assistiram essa aula, mas eu saí e falei, Já. como assim? Ele vem do universo, ele vem do espaço para chegar no negócio do fazer. Hoje, para mim, é isso mesmo. Hoje eu entendo, porque realmente é uma coisa fundamental. E ter esse technical report, que não são os requisitos, e nem deveria ser, porque a partir do momento que eu crio uma norma de sustentabilidade para facilities, eu perco toda a noção do que é que precisa ser. Porque aí eu crio um trem paralelo, com um checklist paralelo, com a galerinha que vai botar não sei quantas vagas de bicicleta, vai botar o fotovoltaico, vai botar o sensor, vai botar um monte de coisa, tipo, blá. Mesmo que escreva que tem que ser um sistema de gestão, a gente sabe que acaba que é visto como paralelo. Então, a partir do momento que eu tenho o TR trazendo os conceitos, ele traz a reflexão. E da reflexão vocês vão implementar as outras normas, que são as normas que vão organizar um pouco mais aí os procedimentos do Facility Management. Mas é um technical report, não pode ser uma norma. Se for uma norma, ele vai, ele vai ficar lá de lado. Muito bom. Bom, vou fazer um resumo aqui das últimas falas, né? Então, para mim, indicadores é extremamente importante. E como sincronizar essas informações e interligar com outros indicadores para dar substância. E é o que eu falo, né? Contra fatos, não há argumentos. Então, quanto mais subsídio tiver, fica mais fácil comprovar, defender uma ideia, uma sugestão, um projeto que seja.
E aí vocês falaram também de parcerias, que inclusive é o 17º item da ODS, né? Parcerias estratégicas para fazer acontecer. E aí, Clarice, você fala também a questão de comunidade, né? Não é só as ações para o nosso umbigo, né? Eu tirei a água que acumulou no meu subsolo e eu joguei no meu vizinho e inundei o meu vizinho. Então, essa questão do olhar coletivo, essa consciência social tem que ser amplificada, porque eu falo também, o que a gente está sofrendo hoje com os intempéries da natureza, as inversões das estações do ano, nada mais é que a mãe natureza dando o troco no que a gente fez com ela. Então, enquanto a gente não entrar nesse nível de consciência e mudar as nossas ações, as nossas atitudes, a gente vai continuar sofrendo com isso e só vai ficar Uhum. remediando, né? Isso é muito triste e eu fico muito feliz que tem esses movimentos, que os profissionais de FM que estão zelando pela evolução da 41.000, na série 41.000, dedicaram capítulos específicos para questão sustentabilidade, porque a gente tem que unir forças, não é porque tem uma área de ESG, tem EHS ou área de sustentabilidade dentro da organização, nós podemos e devemos contribuir sim com o nosso papel, né? E fortalecer esse nível de consciência para os usuários e os stakeholders envolvidos numa organização. Mas, infelizmente, o nosso tempo está acabando. Eu vou Uhum. pedir um fechamento do Fred, depois as considerações finais da Clarice também. Clarice, primeiro, mais uma vez, muito obrigado. Tudo que você falou para mim foi fantástico. Eu acho que ajuda muito todos nós a termos uma visão mais ampla e mais fácil compreensão dentro de todo esse universo. Eu achei muito bacana. Inclusive, você já deu algumas dicas também de como é que nós podemos começar a fazer alguma coisa. Acho que é importante você realçar isso do seu fechamento, ou seja, como que nós, que não temos muita experiência, podemos fazer alguma coisa? Quais seriam os primeiros passos? Acho que é bacana você conversar um pouquinho sobre isso. E também essa sua fala tão simpática, tão bacana, em que você nos põe num grau tão especial, ou seja, nós, Facility Managers, temos uma responsabilidade grande dentro disso tudo. Eu acho muito bacana isso, eu acho que realmente é uma visão que só vem a enriquecer todo o nosso universo aqui na área de FM. E mais uma vez, agradecer o Celso por toda a gentileza dele, por toda essa ajuda que ele tem dado para a gente. Um amigão nosso que está dando esse empurrão aí, acho que vale a pena a gente sempre lembrar disso. Clarice, por favor, mais uma vez, obrigado. Bom, eu que agradeço, gente, porque eu adoro falar desse assunto e quanto mais terrenos eu vou plantando essa sementinha, melhor. E o que eu falei foi muito sincero. Eu realmente tenho muita fé nos facility managers, porque eu acho que eles que vão dar conta de todo o vendaval, de tudo que começar a acontecer. Eu até, na hora que estava pensando, puxa vida, sempre tem uma pergunta, né? Qual que é a fala final para amarrar? Eu escrevi uma frase assim que eu achei ela legal, assim, vai, eu vou até ler ela, mas é uma frase rapidinha, assim. Primeiro, ó, orai e vigiai. Sobretudo vigiai. E quem vigia é o gerente de pacientes. Pois se não cuidar, vai faltar. E se não estiver atento, na hora que precisar, não vai conseguir se adaptar, né? Eu acho que isso tem que estar gravado, porque, como diriam os portugueses, Inês é morta depois que tudo vai pro brejo. Muito bom. Fantástico, Clarice. Essa tua fala final me faz lembrar de um filme que o IFAM e o RICS produziram quando houve a união dessas duas entidades de FM, né? E ele traz vários dados do crescimento populacional, apesar da taxa de natalidade ter diminuído, mas a gente está com uma taxa de envelhecimento muito maior. Ou seja, o número de pessoas produtivas no planeta, não é num país ou no outro, é no planeta no geral, está entrando em colapso. Só que assim, a população, mesmo assim, crescendo, tem demanda de mais consumos de recursos naturais.
Então, se a gente não começar a mudar o nosso consumo extrativista, né, a gente não vai ter o que comer amanhã. E aí é o que você falou, não vai ter como se adaptar, porque não vai ter o que fazer. Uhum. Então, fico muito feliz pela oportunidade de falar da TR, desta TR em específico, porque tem muito a ver, para mim, particularmente, com a sobrevivência do ser humano daqui para frente. Então, foi uma honra, muito grato à dupla e até uma próxima. Tchau. Tchau. Sucesso e coragem para todo mundo.